Primeiramente, eu faço as palavras do pastor Asmis. Obrigado. Brincadeira. Eu estava conversando com a Amanda ali, e na igreja a gente, toda vez que a gente ia fazer uma apresentação, das mães e dos pais, eu dava a palavra e a minha irmã só cantava um hino. Né? Aí, de criança até ensino médio dela só era um hino. Mas o que eu tenho a dizer é: mãe é única, mãe aguenta alguns desaforos, mãe consegue conciliar, mãe consegue ouvir, mãe consegue dar bronca, mãe consegue educar, mãe, eu digo que não é uma profissão, mas é tão importante na vida da gente, é tão importante na vida do crescimento da criança, que às vezes a gente esquece que é um ser humano também, que tem suas falhas, que tem suas responsabilidades, que tem seus anseios, que tem seus problemas particulares, mas a mãe, ela nunca deixa passar esses transtornos dos filhos, porque para os filhos tudo está perfeito, tudo está bem, tudo está alegre. Então assim, hoje eu como filho, eu uma vez disse para minha mãe que eu não queria casar. Eu falei: mãe, não se preocupe, mãe, eu nunca vou casar, e casei. Casei. Mas assim, eu quero lhe agradecer por tudo, por toda ajuda na nossa família, pela nossa criação. Eu sei que não foi fácil, a senhora aguentou a gente por muitos anos, a gente dentro de casa, trabalhava fora e dava educação pra gente, era muito corrido. Então assim, eu lhe amo muito, a senhora é o amor da minha vida, continua sendo o amor da minha vida, vai continuar sendo o amor da minha vida, não só hoje, mas sempre, tá bom? Essas são as mesmas palavras que eu falo para minha esposa. A vida, ela te dá altos e baixos. A mãe às vezes ouve algumas opiniões do filho que não quer ouvir, mas sabe que aquilo ali é o momento e sabe que no futuro próximo o filho reconhece e vê todo o esforço que a mãe teve por ele naquele período. Tá bom? Eu vou agora. Cumpriu a missão dela. Ela cumpriu a missão dela na igreja. Ela cumpriu a missão dela como uma serva do Senhor. Então eu sinto feliz por minha mãe. Hoje descansa no Senhor. Então é o momento de eu comemorar com alegria. Eu estou alegre e cada um dos irmãos que não tem mais a sua mãe, você precisa comemorar com alegria. A tendência é essa aqui, essa é a tendência. Mas ainda não é momento de tristeza, é momento de alegria. E eu vou ler aqui uma mensagem para você, para as mães, e que você receba um carinho dedicado exclusivamente às mães. Dia das Mães. Ser mãe é assumir o dia da criação. Ser mãe é assumir o dia da adoração. Ser mãe é assumir o dom do amor incondicional. Ser mãe é carregar o filho 9 meses na barriga. Não é fácil, né? Ser mãe é carregar o filho 3 anos no colo. Não é fácil. As mães, eu, por exemplo, não tenho força para carregar o filho, não tenho força. Mas a mãe, ela tem um jeito e
algo que Deus deu para ela, ela suporta. O garotinho está meio gordinho, mas ela consegue dominá-lo nos braços. Glória a Jesus. Ser mãe é carregar o filho a vida inteira no coração. Não é verdade? É carregar o filho a vida inteira. Quando ela viver, ela carrega no coração. Ser mãe é ser guerreiro. Ser mãe é lutar com garra, amor, pela felicidade de seus filhos. Não é verdade? Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Você não quer ver seus filhos felizes? E a mãe é isso aí, ela luta de todas as formas para ver os seus filhos felizes. Ser mãe é enfrentar desafios com coragem e amor. Ser mãe é ser verdadeiras heroínas, merecedoras de todo amor e gratidão. Ser mãe é sinônimo de amor que não se mede. O amor de mãe não se mede, não tem medida. É a força que não se vê. Você não vê a força. É o carinho que nunca acaba. É verdade? Sim ou não? Glória a Deus. Dá glória aí. Eu quero ver esse madrugada aí. É homenagem a você. Então receba essa coisa. Alegre, feliz. Não fique triste não. Glória a Deus. Sorri aí. Glória a Deus. É para você. É para você exclusivamente. Ser mãe é estar disposta a dedicar a outra vida. Você entendeu isso? Ela está disposta a dedicar a outra vida, esta vida que pode acontecer, né? Ser mãe é aprender a ser abrigo, proteção, mesmo que dentro dela haja um caos, mas ela não demonstra isso. Ela guarda, ela segura, porque ela é mãe. Ela quer demonstrar que ela é forte. Pode ser só o Senhor está sabendo que muitas vezes está um caos dentro dela, mas exteriormente ela está com um sorriso dizendo, mostrando, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ser mãe é sentir o coração bater mais forte ao ver cada sorriso. Você bate, o coração é forte. Aquele sorriso lindo, maravilhoso. Feliz Dia das Mães. Hoje é o dia de quem já fez mais do que nós mesmos. Já fez mais do que você mesmo. Entenda bem. De quem já passou a noite inteira, em claro, velando o sono enquanto estava doente. Isso acontece. Ser mãe é receber o carinho de quem nos ama e apoia incondicionalmente. Ser mãe é quem nos dá a mão, o braço, o abraço, o colo, nos dá o colo, o carinho e a atenção. Hoje é o dia
da nossa melhor amiga. Vou olhar para vocês, quero dizer para vocês que vocês são minha melhor amiga, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa maior saudade. Saudades, saudades e saudades. Nosso maior exemplo de vida. Hoje é um dia em que o coração bate mais forte. Meu coração já bateu muito forte hoje o dia todo, pensando, lendo as mensagens, bateu o coração de cada um de vocês. Eu acredito que o coração de cada um bateu muito forte hoje o dia todo. E que a gratidão se faz presente em cada gesto, em cada palavra e em cada lembrança. Mãe, você é a força que nos guia, que o sorriso que nos ilumina os nossos dias, o abraço que nos conforta em momentos difíceis da vida. Eu quero dizer para vocês, feliz Dia das Mães. Glória a Deus, glória a Deus. Então, filho, por que você está aqui? Não, mas era para estar aqui. E agora venha para cá, por gentileza. Mas olha. Feliz Dia das Você é como Sara, que esperou com amor e me trouxe a vida no tempo do Senhor. Como Joquebede, que me protegeu com o colégio, você me cura, sempre me enche de bondade. Você é como Eva, a primeira mãe do mundo, que me ama e cuida com amor tão profundo. Mãe, você é como Isabel, me esperou com muita alegria, me trouxe esperança e luz para o dia. Mãe, você é amor. Mãe, você é luz. Mãe, você é o maior presente que Jesus nos deu. Você é a melhor mãe do mundo, para sempre meu porto seguro. Você é especial.
realmente dar um abraço na mãe deles, na avó. Podem ir lá, podem dar um abraço bem apertado. Glória a Deus. Mãe de secretária da População. Glória a Deus. Aleluia. Mulheres, vocês são guerreiros, vocês são os piores das vozes, vocês estão no diamante, vocês são as pérolas de transforme, vocês são a coluna da casa. Lembre-se, você é uma casa. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até alcançar.
Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ser breve nessa noite. Diz assim, ó: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém? Podemos nos assentar nessa noite. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite, trazendo essa palavra. Eu não sei se o meu pai, o pastor Juvenal, ele confundiu a data, né? Porque de muito tempo que eu estou aqui, sempre é ele que traz a palavra do Dia das Mães. E eu fiquei honrado com isso, porque não é só comemorar o Dia das Mães, mas é a lembrança que traz nesse dia, né, tão especial. Eu sei que muitos estão comemorando aqui, os jovens principalmente, eles comemoram aqui com a sua mãe do lado, né? Talvez a sua irmã, o seu irmão, a sua avó, né? Mas muitos estão comemorando essa mãe aqui como eu, que ela não está aqui, né? Mas no coração, na lembrança, ela está. Porque quando eu olho ali para trás, aquele cantinho ali, eu vejo a minha mãe ali com um caderno e uma caneta na mão. Lembrança. Eu estava até falando para minha esposa Luísa que às vezes eu estava sentado aqui e via a irmã Maria, a mãe da irmã Marluz. E todas as vezes que ela chegava aqui, ela me dava um abraço e dizia no meu ouvido: eu oro por ti todas as noites. E é maravilhoso. Glória a Deus. Né? Então são pessoas que passam como verdadeira mãe para nós. São pessoas que elas não vão sair da nossa lembrança, como eu falei, a minha mãe. Mas muitos aqui comemoraram, né? Tivemos um dia abençoado. Você comemorou com a sua mãe, você comemorou com a sua família, né? Muitos presentearam, muitos foram para o shopping, não sei, fizeram um café diferente, um almoço diferente. Lá em casa também não foi diferente. Mas sempre falta algo quando você não está perto. O pastor Juvenal disse que ele se alegra, né, pastor? Porque a sua mãe cumpriu a sua missão. Mas nem todos comemoram dessa forma, rindo. Muitos buscam a voz, muitos buscam pegar aquilo que é abstrato, aquilo que você não consegue mais pegar, que é o carinho, que é o amor de uma mãe. E nesta noite eu vou trazer aqui, como eu li, que a mulher, ela é louvada. A mulher, não só pela sua formosura, não só pela sua boniteza, mas ela é louvada porque ela é mãe. Eu ouvi que o doutor Ivan falando sobre a mãe, né, que busca a cura, que busca com que a sua filha torne a ficar boa novamente. E muitas mães, elas lutam, não só com uma doença física, mas às vezes com uma doença psicológica. Quantas mães não queriam seus filhos aqui conosco? Ou quantos filhos não queriam suas mães aqui conosco? Mas já não tem mais esse privilégio, não estão mais aqui. Mas você pode olhar agora aqui, principalmente você jovem, olhar aqui para a sua mãe, se ela está aqui sentada aqui nesses bancos aqui, ou está aqui no meio da plateia, e você dizer assim: graças a Deus que a minha mãe está comigo. Ou também você pode dizer assim: ela não está aqui, mas quando eu chegar lá em casa eu vou dar um abraço nela, eu vou dar um beijo, vou dar um cheiro nela. Porque a minha mãe, a pastora Maria Vasconcelos, ela era uma mulher que quando chegava uma data como essa, ela não estava preocupada em ganhar, mas ela estava preocupada em doar. Para ela queria era ver os filhos ali, ou tomando café, ou almoçando, ou depois que terminava o culto, todo mundo ia para ali, para aquela cozinha, estávamos todos juntos. E quantas vezes, irmãos, a minha esposa puxava a minha orelha: tu não vai lá com a tua mãe? E dizia: não, hoje não, amanhã eu vou lá, né? Nós já ficamos juntos, e hoje eu sei a falta que ela faz.
Eu daria tudo para que ela estivesse aqui, eu pudesse falar o que eu estou falando aqui, para que ela estivesse aqui ouvindo, mas ela não está mais. Mas graças a Deus que ela cumpriu a missão de nos mostrar o caminho da luz, o caminho de Deus. E eu quero trazer três exemplos para você, mãe, que talvez você já conheça, mas que você vai tornar a relembrar sobre essas 3 mães, biblicamente falando. A primeira mãe é sobre, você vai já lembrar dela. Glória a Deus, Joquebede. A história de Joquebede, ela está em Êxodo capítulo 2, versículo 1. Joquebede, muitos sabem que era a mãe de Moisés, né? Joquebede, quando o povo de Israel ele estava sendo escravizado e que estava se numerando muito, crescendo muito, Faraó deu um decreto e falou que todos os homens, todas as crianças do sexo masculino que iriam nascer, precisava ser morto. Mas você sabe que Joquebede fez? Por ser mãe, por ter amor. A Bíblia diz que quando ela viu o jovem, aquela criança formosa, será que é porque ele era bonito, irmãos? Quem da mãe aqui acha seu filho feio? Ninguém, né? Ainda que seja gordinho assim como era, que você aqui meu filho. Rapaz. Mas é lindo para a mãe dele, né? E não era porque Moisés era lindo, não. Mas aqui o amor de mãe falou mais alto do que o decreto do rei. E ele disse para ela, ela falou assim: eu vou pegar o meu filho e vou colocar num cestinho e calafetar todinho. Irmãos, eu estava pesquisando e até na Bíblia fala sobre o Nilo, era onde existem os maiores crocodilos do mundo. Imagina aquela mãe pegar o seu filho para esconder por 3 meses. Só que é difícil, né? Tem crianças aqui na igreja que você não consegue dominar ela chora, ela grita, ela se esperneia para um lado e para outro. Você às vezes pega, liga um telefone, liga alguma coisa, mas ele não consegue ficar parado. E aquela criança também, 3 meses, ela conseguiu esconder. Mas teve um momento que ela não pôde mais esconder, porque como o pastor Juvenal leu aqui para os irmãos, a mãe ela carrega o seu filho durante 280 dias. É muito, né? Às vezes você não tem nem coragem de pegar a mãe assim, como o Erickson fez, né? Dar uma lixada no pé dela, né? Que diz, está pesado, está doendo a minha coxa aqui. Mas a mãe carrega por 9 meses uma criança. E tem crianças que ela nascem acima de 3 quilos, de 4 quilos. A Manuela, quando nasceu, pesava mais de 5 quilos. Era grande a Manuela. E a Carol não, a Carol era bem levezinha, só o osso mesmo. Mas, para você ver, irmãos, o quanto uma mãe, ela sofre já desde o começo da gestação, doutor Ivan, né? Não é só agora, meu filho está grande, meu filho está... Não é isso não. É desde o começo ali, já é uma briga para se gerar, para se produzir um filho dentro de um ventre de uma mãe. De milhares e milhares de espermatozoides que se estão ali brigando um contra o outro, ele consegue gerar 1 ou 2 ou até mais às vezes, né? Mas Joquebede, por 3 meses, ela conseguiu esconder Moisés na sua casa. Mas teve um momento que não deu mais para ela esconder. E o que ela fez? Ela pegou Moisés e colocou no cestinho. Irmãos, imagina o palácio lá em cima e todo o povo aqui embaixo. Como é que Deus fez, irmão Maurício? A correnteza você não consegue, você consegue até remar contra a correnteza, mas é difícil. Agora imagina você jogar alguma coisa, logicamente que a correnteza vai levar, rio assim.
E ele veio ao contrário, ele veio subindo a correnteza. As mãos de Deus já com Moisés. Amém? Mas ela não se intimidou durante o decreto do rei. Eu sei, irmãs e irmãs que estão aqui nessa noite, você tem lutado, né? Não tem sido fácil criar um filho. Não é fácil criar um filho. Criar uma filha não é fácil, né, Alain? É difícil. A Anselmo já contou o testemunho dela aqui, de quanto tempo ela orou pelo nosso irmão Alain, né? E muitas mães que já contaram o seu testemunho aqui e que hoje colhem os frutos. E, irmãos, Moisés, ele foi tão abençoado que no livro de Hebreus ele fala que ele dispensou. Ele não quis ser conhecido como o filho da filha de Faraó. Ele não quis. Porque o melhor, sempre a mãe vai querer que você tenha sempre o melhor. Mas mamãe, eu não quero isso aqui, eu não concordo com isso aqui. Mas se você for naquele pensamento, se você for na oração que a sua mãe está pedindo por você, você vai ver que você vai trilhar um caminho de vitória. Porque experiências, elas têm de sobra. Quando você pensa que você já sabe de tudo, mas experiência, como a nossa mãe, como o nosso pai, nós não temos. Podemos até ter um conhecimento, mas a experiência, a nossa mãe tem de sobra. E outra mãe, porque já estamos em cima da hora, está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e o verso 4 e 11, que fala de Ana. Muito conhecido das irmãs, muito conhecido dos irmãos, sobre Ana, que era a mulher de Elcana, e Elcana tinha 2 mulheres, e de ano em ano ele subia para ir até a casa do Senhor, para ir até a casa de Deus. Às vezes acontece isso também. De ano em ano você vem comemorar com a sua mãe aqui na igreja. A sua mãe até lhe chama: bora para a igreja domingo. Não, domingo eu não vou. Vamos para a igreja sábado, no culto do jovem. Não, sábado eu não vou. Mas quando é no dia das mães, graças a Deus que você veio. Quando não, você está com ela na sua casa. Mas essa Ana, irmãos, todo ano ela subia juntamente com Elcana, mas tinha uma outra que era Penina. Eu acredito que não tem nenhuma Penina aqui, irmã Marluce, mas todas são Ana, porque são adoradores de Deus, porque estão na casa de Deus buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo pela vida que tem, agradecendo pela família que tem, pelos filhos que o Senhor tem concedido a elas. São Ana. Porque de todos os pedidos, de toda a história que você vai ver, não aparece o nome sequer do filho de Penina. Mas de Ana tem Samuel. Porque foi a bênção que Deus deu a Ana, Samuel. Você pode olhar para você mesmo e dizer: eu sou um Samuel. Porque quantas vezes, irmãos, quando eu morava com a minha avó, ela 3 horas da manhã, 4 horas da manhã orando, ou de joelho, ou debruçada na cama, ela estava orando por todos os seus filhos, por toda a sua família. E eu era agraciado com isso, porque quando eu estava em Manacapuru, eu estava ali com a minha mãe, que me criou. E quando eu vinha para Manaus, eu estava com a minha mãe biológica. Eu recebia presente em dobro. Mas também quando eu pegava as lapadas, era em dobro também. A pastora Maria era uma mulher bem tranquila, né? Bem tranquila, bem doce. Mas às vezes não precisa bater não, irmãos. Às vezes só uma palavra é um puxarrão de orelha. Dói mais do que uma lapada. Dói. Quando a mãe chega com você e diz: meu filho, não é por aí. Meu filho, está errado. Meu filho, cuidado. Né? Às vezes tem gente que faz o contrário. Ele pega e bate, lapeia. Mas às vezes uma palavra, um conselho é melhor. E Ana, irmãos, ela estava ali naquele templo ali orando, pedindo que Deus lhe concedesse um filho, mas pedindo
para que ela engravidasse, porque ela era estéril, mas pedindo dizia: se tu me deres um filho, homem, varão, eu vou te devolver. Aleluia. Como é isso, né, irmã Neila? Pedir aquilo para si, mas ao mesmo tempo deixar nas mãos do Senhor. Aqui, jovens, você está no melhor lugar, porque a sua mãe tem pedido para que você continue, para que você permaneça, para que você continue sendo esse jovem que canta, que toca, que esteja na presença de Deus, louvando a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E a última história para nós finalizar, eu não sei se você conhece, mas essa história aqui, quando eu li, ela me chamou muita atenção, que ela está em livro de 2 Samuel, capítulo 21, verso 10 até o 22, que se chama Rispa. Alguém conhece a história de Rispa? Essa história, irmãos, para você entender melhor a história de Rispa, você tem que ir lá para Josué, capítulo 9, e você vai encontrar um povo chamado os Rubenitas. Gibeonitas. Obrigado, irmãos. Gibeonitas. Era um povo que quando o Senhor Deus falou para que Israel saísse da terra do Egito, ele iria para uma terra que manasse leite e mel, mas para isso ele tinha que expulsar todos os moradores. E os Gibeonitas, a Bíblia diz que eles fizeram uma estratagema. Eles foram estratégia. Não porque eles queriam se acomodar, se acoplar, se ajuntar com o povo de Israel, não, mas é porque eles ficaram com medo, porque ouviram o que Deus estava fazendo, quando tirou Israel com mão forte lá do Egito, quando o Senhor Deus destruiu Jericó, eles sabiam que eles não poderiam lutar contra Israel, e os Gibeonitas, eles foram tidos como povo que era para colher a lenha e para carregar água, né? E Josué não deixou que ninguém ferisse eles. Josué não deixou que ninguém matasse aquele povo ali, porque eles, logo no princípio, eles enganaram, mas eles foram agregados ao povo de Israel. E quando você chega lá em 2 Samuel 21, você vai ver que o primeiro rei de Israel, chamado Saul, ele pega toda a família dos Gibeonitas e mata todos eles. Mas aí daquele que tocar no ungido do Senhor, aí daquele que se levantar contra a família que Deus estruturou, que Deus perdoou, que Deus colocou, que Deus chamou, aí daquele, irmãos. E os Gibeonitas agora, eles estavam incluídos junto com o povo de Israel. Mas Saul não quis ouvir, Saul não quis atender, não quis voltar atrás e mandou matar. E por isso, quando Davi começa a reinar, a Bíblia diz que ficaram 3 anos com uma peste de fome, né? 3 anos. Por que isso? O povo sempre foi abençoado, né? Sempre tivemos o bastante, mas agora nada produz, nada dá, por causa de matança de um povo que Deus tinha perdoado. Às vezes nós julgamos, né, aquele jovem que muitas vezes a gente vê aqui cheio de alguma coisa, mas Deus já perdoou cada um de nós. Quando nós não éramos merecedores, quando nós estávamos lá no mundo, o Senhor não olhou para a nossa aparência, o Senhor não olhou para a nossa estatura, para o nosso poder aquisitivo, mas Ele olhou para dentro da nossa alma, para ver que realmente nós precisamos dEle. Ele precisava perdoar os nossos pecados, e hoje nós somos gratos a Deus, porque nós somos livres para adorar. E por isso, irmãos, foi destruído. E dentro dessa destruição, mataram 7 filhos de Saul, de concubinas de Saul, e Rispa era uma das concubinas de Saul, e dentre elas, os seus 2 filhos foram mortos. E agora, o que essa mulher vai fazer, irmãos? A Bíblia diz que ela foi ali para junto dos seus corpos, e aí ele não deixava nem durante o dia as aves, e nem durante a noite os animais tocar no corpo dos filhos.
dos seus filhos. Mesmo morto, ela estava ali cuidando. Cadê os jovens aqui? Enquanto você está 3 horas, 4 horas da manhã dormindo, às vezes a sua mãe está orando por você. Dizendo: Senhor, acampa o teu anjo ao redor do meu filho. Quando amanhecer o dia que ele vai pegar a rota, que ele vai pegar o ônibus, que ele vai para o trabalho, acompanha ele, guarda ele de todo mal, faz com que ele possa ir fazer a sua missão e logo em seguida voltar em paz. E você chega em paz na sua casa. É a sua mãe cuidando de você, zelando por você, pedindo para que Deus lhe abençoe. E às vezes você vai concorrer um trabalho, um cargo, tem 10, 15 pessoas concorrendo com você, aquele é o único cargo. E você diz assim: poxa, mamãe, papai, eu consegui, a vaga é minha. Mas você não sabe o quanto ela estava de joelho orando ali: Senhor, faça com que o meu filho, ele conte, ele volte contando a vitória. É um preço que ela paga por mim e por você. Eu sou fruto de oração. Não pense porque eu sou filho de pastor, eu sempre estive na casa de Deus. Não, irmãos. Sempre a gente procura, às vezes, ir a caminhos tortuosos, a caminhos errados. Mas como eu falei, graças ao meu Deus, que quando eu estava em Manacapuru, eu estava sobre a cobertura e proteção da minha mãe através da oração que me criou. E quando eu vinha para Manaus, da mesma forma, eu procurava desviar o caminho de todas as formas para não vir aqui na Compensa, para ir para outro canto, mas não tinha jeito. Tinha que vir aqui para a rua Manaus. E às vezes, doutor Ivon, eu era um jovem que não gostava de usar camisa de social. Negócio de gravata, não gostava. E quando falava assim, lá na igreja pentecostal, é todo mundo engravatadinho ali, ó, engomadinho. E era assim mesmo. Eu vim aqui para a casa do pastor Juvenal aqui, eu não gostava de vestir calça, eu tinha que vir de calça, porque senão o chicote comia, né? Mas graças a Deus, eu dou graças ao meu Deus, porque hoje quando eu vejo a minha filha, os meus filhos aqui, a minha esposa aqui, até o meu neto aqui, ó, na bateria aqui, a minha nora ali, o meu pai, as minhas irmãs aqui, os irmãos aqui, é porque Deus tem projetos maravilhosos para todos nós. A gente não entende quando Deus ele começa a agir, a gente não entende os caminhos que Deus traça para cada um de nós, a gente não entende, né? Mas Ele sabe a minha história, a sua história. Ele sabe como começa e sabe como termina a história de cada um. Porque Rizpa não deixou, ela não deixou se acomodar, porque os seus filhos agora estavam mortos. Ela poderia muito bem deixar ali, mas a Bíblia diz que durante 6, não está escrito 6 meses, mas por um tempo que se passa de uma colheita a outra, ou de uma produção de uma colheita a outra, se demorou mais ou menos de 5 a 6 meses. Imagina aquela mãe ali cuidando, olhando os corpos, não podia fazer mais nada. Tudo se decompondo, né? Mas eu lembro, irmãos, eu sempre conto isso aqui, mas eu tenho que contar. Quando a minha filha Manuela, ela veio muito mal para Manaus, e a minha esposa também ligou para mim e disse: se tu quiser ver a Manuela com vida ainda, tu tem que vir hoje para cá. Com vida. E essa mãe aqui, ela não tinha mais vida. Já tinha passado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, não tinha mais nada que ela fazer. Mas através da sua insistência, através da sua persistência, através da sua perseverança, ela comoveu o coração de quem? Do rei. Aleluia. E eu tenho certeza que através da sua perseverança em orar pela sua família, pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu esposo, Deus se compadeceu de cada um. Às vezes não é como queremos, não é de imediato, mas eu tenho certeza que Deus está ouvindo a cada oração. Fico olhando aqui e ali, a esposa do irmão José do Café ali, a irmã Leomar está caducando já com seu neto.
É bênção do Senhor, irmãos. Crescer e multiplicar. Aleluia. Eu estou orando para que Deus dê um outro método para mim, mas o negócio está difícil. Mas eu tenho certeza que o pastor Riverão se alegra quando está o Nicolas pulando, quando está o Guilherme pulando, está todo mundo ali, né? Vovô, me dá R$10, porque agora não sabe mais pedir R$1, vai falar com R$10 para cima. Mas a família, irmãos, não tem coisa melhor do mundo como uma família unida, como uma família servindo ao Senhor. Nós estamos transmitindo aqui pelo nosso canal, não, moleque? Aleluia. Glória a Deus. Mas eu sei, irmãos, que nessa noite Deus ele está presente neste lugar, porque eu olho aqui e vejo, eu não vejo aqui ninguém com raiva, eu não vejo aqui ninguém triste, eu não vejo aqui ninguém preocupado, porque quem você queria que estivesse aqui está. Amém? Está, né? A sua mãe, seu pai, a sua irmã, o seu irmão. E Rispa, ela cuidou dos seus filhos até quando não tinha mais nenhuma matéria, só os ossos, somente os ossos. Aleluia. Mas ela comoveu o coração de Davi, e Davi disse: agora nós vamos fazer um enterro digno a essas pessoas. Vamos ficar de pé nessa noite. Oh, glória a Deus. Deus ele está presente neste lugar. Deus olhou e respondeu as suas orações, o seu sacrifício, o seu pedido, e viu que realmente você se importa com a sua família, você se importa com os seus filhos. Dá trabalho? Dá trabalho, mas ninguém quer separar, ninguém quer perder, ninguém quer deixar para trás. Todo mundo quer estar junto. Numa data como essa, quando a gente sai na rua, é comemoração para o Dia das Mães. Os comerciais na TV é comemoração para os dias das mães. Você vai no shopping, você vai em qualquer lugar, está falando sobre as mães. Eu tenho certeza que nessa noite eu vou deixar o último versículo aqui para você. Aleluia. Para aqueles que não têm mais a sua mãe, para aqueles que perderam a sua mãe, Isaías capítulo 49, verso 15. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. O amor de Deus, ele transcende todos os outros. O amor de Deus, ele é maior do que o amor de mãe, porque ele disse que ainda que a mãe se esqueça do seu filho, mas ele todavia não se esquece de nenhum de nós. Que Deus venha lhe abençoar. 2025, o Dia das Mães, hoje passa, mas a nossa mãe não, a mãe ela continua. Amanhã não é porque termina hoje, é só hoje, mas amanhã a nossa mãe vai estar do nosso lado. Amanhã sua mãe vai estar do seu lado, vai estar orando por você, vai estar intercedendo por você, ainda que hoje já está passando, ainda que hoje você não tenha dado nenhum presente a ela, mas ela vai continuar sendo a sua mãe intercessora, ela vai continuar sendo a sua mãe de fé, ela vai continuar sendo o seu exemplo a ser seguido. Eu não pude dar nada para minha mãe, eu não pude dar um presente para minha mãe, eu não pude dar um café para minha mãe, mas mesmo assim ela não ficou com raiva de você, e nem vai ficar. É verdade, mães? Porque o mais importante não é aquilo que ela recebe como presente, porque você é o maior presente que Deus deu, que ela fez com que ela gerasse no seu ventre, que ela cuidasse.
Você é o melhor presente dado a uma mãe. Que Deus venha nos abençoar, pastor Juvenal. Eu agradeço a oportunidade. Eu confesso aos irmãos que quando chega numa data como essa aqui, eu queria ficar em casa, né? Porque quando eu vejo todo mundo com sua mãe comemorando, eu queria ficar em casa porque não tenho mais a minha mãe, mas agora eu tenho a minha esposa, que é como uma mãe para mim. Ontem nós compramos 1000 tijolos e foi carregado ali para cima. Essa mulher aqui, ela é uma mulher virtuosa. Essa mulher aqui é uma mulher que ela não escolhe trabalho. Ela não diz, esse aqui eu não posso, porque ela encara qualquer situação. E eu sou grato a Deus, por Deus ter colocado ela no meu caminho e ter constituído uma família abençoada. Que Deus venha abençoar a irmã Heloísa mais e mais, e que nós possamos juntos prosseguir essa caminhada, louvando ao Senhor, exaltando a Deus, apesar de todas as lutas, mas eu creio que o Senhor está conosco em todas elas. E com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Que Deus venha abençoar grandemente todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Isso é maravilhoso. Você que está do outro lado, assistindo, acabou de ouvir esta mensagem, não pense você que está só. Tem alguém ao teu lado. O Senhor Jesus te abençoe maravilhosamente. Onde você se encontra, mas o Senhor, não tenha medo, não fique triste. O Senhor te abençoe grandemente. Mãe, você que está sofrendo nesse momento, vamos fazer uma oração especial por você. O Senhor te ajude, te abençoe. Você que está no leito do hospital, onde você se encontra nesse momento, solitário, isolada, sozinho, abandonado, mas creia, como diz a Bíblia, ainda que meus pais me abandonarem, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então nós queremos avisar as mães, e após a oração, as mães primeiro se dirijam ali ao lado, e depois os outros sigam atrás, tá bom? Primeiro as mães, após a oração. Vamos, nesse momento, encerrar o culto. Nós ouvimos a mensagem da palavra do Senhor, mensagem para as mães. O Senhor te abençoe e que você continue crescendo na graça do Senhor Jesus. Vamos nesse momento orar. Os jovens, adolescentes, as crianças, que o Senhor te ajude, que tenhamos uma semana de paz, uma semana de alegria e de felicidade. Aleluia. Levante a mão para o alto nessa noite. Oh Senhor da glória, pelo teu poder maravilhoso, pela tua bênção, depois que ouvimos a mensagem da tua palavra, tem alguém, Senhor, que está do outro lado, nesse momento difícil da vida. Que o Senhor abençoe a todos de uma maneira especial. Que o Senhor ajude de uma maneira maravilhosa. Que o Senhor derrame do seu poder sobre todos neste momento. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.
Filho de Deus. Aplaude o Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Deus te abençoe. Domingo às 18 horas. Nós vamos estar novamente no ar. Se você nos acompanha, onde você estiver, sintonize conosco e participe do nosso culto em Público Roma Dallas. Receba o nosso abraço de uma maneira especial, em nome de Jesus. Todas as filhas de Sião, todas as As crianças, adolescentes, aqui, ó. Olha isso aqui, Mona. Tira pra gente colocar, ganha ali, ó. Vem, Michel. Agora, São José. Tia.